Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem, estejam tendo uma excelente semana e saibam que é um prazer ter a companhia de vocês aqui no nosso canal para prepararmos assuntos espirituais. Propriamente dito, na reunião desse fim de semana, 22 a 28 de janeiro, nós estaremos estudando o artigo 48 da revista Sentinela. E neste vídeo, como de costume, vamos fazer uma breve preparação e análise de algumas respostas-chave que podemos comentar nesse estudo. Aproveitamos, gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. O estudo 48 tem o tema Você pode ter certeza que Jeová vai te ajudar em tempos difíceis. Temos como base Egeu, capítulo 2, versículo 4. Sejam fortes, pois eu estou com vocês, diz Jeová dos exércitos. O que vamos ver? Este estudo foi feito para nos ajudar a fortalecer nossa confiança em Jeová quando enfrentarmos dificuldades financeiras, instabilidade política ou oposição na pregação. Parágrafos 1 e 2, uma só pergunta. Que dificuldades parecidas com as nossas os judeus passaram quando voltaram para Jerusalém? Veja também o quadro Os Dias de Ageu, Zacarias e Esdras. Resposta: os judeus que tinham morado a vida inteira em Babilônia precisaram de muita fé para deixar sua vida confortável e viajar para um país que nem conheciam. Logo que eles chegaram, começaram a enfrentar dificuldades por causa da instabilidade política e econômica e da oposição. Então alguns acharam difícil focar na reconstrução do templo. Por isso, por volta do ano 520 a.C., Jeová enviou dois profetas para ajudar o povo a recuperar o zelo por sua adoração, Ageu e Zacarias. Nesse quadro, irmãos, vem mostrando uma linha do tempo da época de Zacarias, Ageu e Esdras, né? Então, se caso o irmão perguntar, você pode ler aqui a data, né? 537 a.C., que é a primeira data que aparece aqui, e vai lendo aí todos os acontecimentos, se caso o irmão perguntar como um comentário adicional, tá bom? Muito bem, parágrafo 3. Que perguntas vamos ver? Resposta. Vamos ver as seguintes perguntas. Como os judeus foram afetados por todas aquelas dificuldades? Por que precisamos continuar colocando a vontade de Jeová em primeiro lugar quando surgirem dificuldades? E como podemos ter mais confiança em Jeová durante épocas difíceis? Primeiro subtítulo do estudo. Como as dificuldades afetaram os judeus? Parágrafos 4 e 5, uma só pergunta. O que pode ter feito os judeus terem desanimado de reconstruir o templo? Além do trabalho no templo, eles tinham que construir suas casas, cuidar das plantações e alimentar suas famílias. E para completar, eles enfrentavam a oposição dos inimigos que queriam impedir a reconstrução do templo. Além de tudo isso, os judeus também tiveram que enfrentar instabilidade econômica e política. Parágrafo 6. Que outra dificuldade os judeus enfrentaram e o que Zacarias garantiu a eles? Temos como base Zacarias 4, 6 e 7. Resposta. Além das dificuldades econômicas e da instabilidade política, os judeus também enfrentaram perseguição. Em 522, os inimigos conseguiram fazer com que o governo persa impedisse a reconstrução do templo. Mas Zacarias garantiu aos judeus que Jeová usaria seu Espírito Santo para ajudá-los a continuar apesar de qualquer obstáculo. Parágrafo 7. O que aconteceu quando os judeus deram prioridade à vontade de Jeová? Resposta. Vimos aqui que eles receberam o apoio de Jeová e bênçãos em sentido material e espiritual, e conseguiram adorar a Jeová com alegria. Segundo subtítulo do estudo, continue concentrado em fazer a vontade de Deus. Parágrafo 8.
Como as palavras de Ageu 2:4 nos ajudam a continuar concentrados em fazer a vontade de Deus, veja também a nota. A resposta. Ageu 2:4 diz que Jeová dos exércitos está ao nosso lado. Ou seja, se continuarmos colocando os interesses do reino à frente dos nossos, ele vai nos apoiar, assim não precisaremos ter medo de nada. Parágrafos 9 e 10, uma só pergunta. Como um casal viu que o que Jesus disse em Mateus 6,33 é verdade? Resposta. Observamos que esse casal, que servem como pioneiros, ao se mudarem para ajudar uma congregação em outro país, eles começaram a passar por dificuldades econômicas devido à crise daquele país. Mas mesmo passando um ano sem conseguir encontrar emprego, eles continuaram colocando o reino em primeiro lugar, participando o máximo de tempo possível no campo. E ao fazerem isso, Jeová amorosamente cuidou deles, usando os irmãos para ajudá-los em vários sentidos. Parágrafo 11. Se nos concentrarmos em fazer a vontade de Jeová, do que podemos ter certeza? Resposta. Podemos ter certeza que Jeová vai abençoar nossos esforços se continuarmos colocando em primeiro lugar o trabalho que ele nos deu. Terceiro subtítulo do estudo. Como fortalecer sua confiança em Jeová? Parágrafo 12. Pergunta: por que Esdras e os judeus que viajaram com ele precisavam de bastante fé? Porque eles teriam que passar por estradas muito perigosas, levando uma grande quantidade de ouro e prata doados para o templo. Então a chance de eles serem roubados era muito grande. E eles logo perceberam que a própria Jerusalém não estava segura. Não havia muitas pessoas morando lá e as muralhas e os portões precisavam de conserto. Parágrafo 13. Como Esdras fortaleceu sua confiança em Jeová, veja também a nota. Resposta. Vimos aqui que Esdras e todos os judeus estavam em perigo. Então, quando ficaram sabendo da ordem do rei, eles ficaram tão preocupados que começaram a jejuar e a lamentar enquanto oravam a Jeová pedindo ajuda. Mas o jogo virou, e aqueles que tinham planejado matar os judeus foram mortos. Então, com certeza, isso fortaleceu a confiança de Esdras. Parágrafo 14. O que uma irmã aprendeu quando sentiu o cuidado de Jeová em tempos difíceis? Resposta. Ela aprendeu que, se novamente um dia ficar sem emprego, ela não vai ficar com medo, pois se Jeová cuidou dela hoje, com certeza vai cuidar amanhã. Parágrafo 15. A pergunta: o que ajudou Esdras a continuar confiando em Jeová? Com base em Esdras 7, 27 e 28. Resposta. O que ajudou ele foi parar e pensar nas vezes que ele já tinha sido ajudado por Jeová. Meditar nisso com certeza aumentava a confiança de Esdras em Jeová. Parágrafo 16. Em que situações temos a oportunidade de ver claramente a mão de Jeová em nossa vida? Temos uma gravura. Não vamos colocar aqui para os irmãos, mas iremos fazer uma breve descrição para que vocês consigam comentar, caso o irmão pergunte. Veja a resposta primeiro. Por exemplo, quando pedimos uma folga ao nosso patrão para assistir ao congresso, ou quando pedimos para mudar nosso horário de trabalho para assistir às reuniões, nós criamos uma oportunidade de ver a mão de Jeová na nossa vida. O resultado pode ser melhor do que a gente esperava, e daí nossa confiança em Jeová vai ficar mais forte. E é exatamente isso que a gravura nos mostra, irmãos. Se você tiver com a versão eletrônica, aí na descrição tem um quadradinho que leva à descrição completa dessa gravura. E também na versão impressa, os irmãos olhem lá no final do estudo, que tem também a descrição da imagem. Então a gente pode ver aí na primeira gravura, o irmão pede para seu patrão folga para assistir a um congresso, mas seu patrão diz não. Já na segunda, ele ora pedindo ajuda e orientação para falar com seu patrão de novo. E na terceira, ele mostra para seu patrão o convite do congresso e explica que a Bíblia torna as pessoas melhores. O patrão fica impressionado e muda de ideia. Então, com certeza, esse irmão pôde sentir a mão de Jeová ajudando ele. Agora o parágrafo 17. Como Esdras mostrou humildade ao passar por desafios? Temos mais uma gravura, mas veja a resposta. Ao passar por desafios, Esdras pedia a ajuda de Jeová. Toda vez que Esdras se sentia ansioso com as coisas que tinha que fazer, ele orava humildemente a Jeová. Isso nos ensina que quando nos sentimos esmagados pelas preocupações com o nosso sustento,
ou com a segurança da nossa família, nós precisamos orar a Jeová e confiar nele. E agora a descrição dessa gravura diz assim: Esdras está muito angustiado por causa dos pecados do povo. Ele está chorando e orando no templo. A multidão também chora. Então Secanias consola Esdras dizendo: ainda há esperança para Israel. Nós vamos apoiá-lo. Então fica claro aí a humildade de Esdras, né? Que quando passou por esse desafio, ele não confiou em si mesmo, mas ele orou a Jeová pedindo ajuda. Parágrafo 18. O que mais pode nos ajudar a ter mais fé em Jeová? O que vai nos ajudar é sermos humildes e buscar o apoio de Jeová, deixando os nossos irmãos nos ajudarem. Quarto e último subtítulo do estudo: Continue confiando em Jeová até o fim. Parágrafos 19 e 20. Uma só pergunta. O que aprendemos com os judeus que não puderam voltar para Jerusalém? Resposta: notamos que esses que não voltaram, talvez alguns deles já estivessem idosos, doentes ou tivessem obrigações familiares. Mesmo assim, eles ficaram felizes de ajudar financeiramente aqueles que estavam voltando para Jerusalém. E Jeová abençoou essa atitude deles. Então aprendemos que mesmo que a gente não consiga fazer tudo o que gostaríamos a Jeová, podemos ter certeza que Ele vê os nossos esforços sinceros e que isso alegra muito o coração dele. Parágrafo 21. Pergunta: o que vai nos ajudar a olhar para o futuro com confiança? Resposta: o que vai nos ajudar é nos lembrar das palavras que Jeová disse para seu povo nos dias de Ageu: Eu estou com vocês, não tenham medo. Então nós não precisamos ter dúvidas de que Jeová vai ficar do nosso lado se continuarmos fazendo nosso melhor para servi-lo. Muito bem, queridos irmãos, vamos agora fazer uma breve recapitulação do nosso estudo. Perguntas de recapitulação. Como responderia? Primeira pergunta: como as dificuldades podem afetar nossa adoração a Jeová? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 1 a 4. Assim como aconteceu com os judeus do passado, que passaram por dificuldades econômicas, desemprego, insegurança para sustentar suas famílias por causa da instabilidade política, perseguição e oposição na pregação, essas mesmas situações hoje podem nos deixar com medo, ansiosos e desanimados. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: por que precisamos nos concentrar em fazer a vontade de Deus, apesar de problemas? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 8 e 11. Porque com a grande tribulação se aproximando, mais do que nunca, Jeová quer que nos concentremos no trabalho que salva vidas, a pregação. E se fizermos isso, nós também podemos ter a certeza de Ageu e Zacarias e Esdras, que Jeová vai abençoar nossos esforços e continuarmos colocando em primeiro lugar o trabalho que Ele nos deu. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: como podemos fortalecer nossa confiança em Jeová em tempos difíceis? A resposta é um resumo dos parágrafos 12 a 16. Podemos fazer isso por, assim como Esdras, orar a Jeová pedindo ajuda, estudar relatos de como Jeová cuidou do seu povo em momentos difíceis e também por lembrarmos de quantas vezes Jeová já nos ajudou. Então essa foi a preparação e análise do estudo 48 da revista Sentinela. Mais uma vez, que estudo encorajador e muito instrutivo. Esperamos que cada um de vocês tenha gostado bastante desse método de preparação. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e esperamos que com o auxílio desse vídeo você consiga elaborar excelentes respostas e assim comentar nesse estudo. Agora você tem a oportunidade, como sempre falamos, se não for inscrito, se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, compartilhar nosso vídeo, e assim como outros têm feito, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Muito obrigado, que todos vocês tenham um excelente fim de semana, com as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.